gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, Luiz Carlos Caseta, Valdir Mendes, Edvar Queiroz, a presença também de Juliana Cabral Benjó aqui na mesa conosco, por terem aceitado participar desse evento, os nossos convidados. É um prazer enorme recebê-los aqui e poder aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante para todos nós. Gostaria também de parabenizar a iniciativa da Juliana, minha colega. Foi uma ideia muito boa trazer para cá para o PGE grandes nomes de diversas áreas do conhecimento para tratar desse tema, um tema difícil e que impacta na vida de muita gente. E além dela ter tido a ideia, ela colocou em prática, que é o mais importante. Então, parabéns. Gostaria também de parabenizar o Centro de Estudos Jurídicos, mais uma vez promovendo um evento de grande utilidade para que nós possamos crescer ainda mais aqui. Então, eu vou passar a palavra para o Luiz Carlos Caseta, nosso palestrante do painel. O Luiz Carlos é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, é sócio coordenador do escritório Sturzenegger e Cavalcante Advogados Associados, foi diretor financeiro da Fundação dos Economiários Federais, a FUNCEF, atuou também na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na Caixa Econômica Federal, na Secretaria do Patrimônio da União e é autor do livro Previdência Privada, o Regime Jurídico das Entidades Fechadas. Luiz Carlos, a palavra está com você. Boa tarde a todos, agradeço a gentileza do convite, a professora Juliana Cabral Benjó, a professora de trabalho. Inicio, como sempre, pedindo desculpas pela minha péssima dicção, minha enorme timidez. Detesto falar em público, mas acho que talvez alguma coisa a gente possa juntos aqui tratar sobre esse tema, que é bastante atual, infelizmente também bastante exemplificativo dos erros que a gente pode cometer no caminho do âmbito de gestão de fundos de pensão. Do ponto de vista jurídico, acho que não tem utilidade alguma ficar repetindo aqui lugar comum sobre regras de governança, ou compliance, ou ficar repetindo o que está na Constituição Federal, que respeita à transparência e na Lei Complementar 109, mas chamar atenção para alguns aspectos, talvez seja outro. Um aspecto que eu chamaria atenção diz respeito ao fato de que toda situação, todo fenômeno que você tem um compartilhamento de direitos e de riscos, você necessita de regras para regular esse compartilhamento. E precisa, obviamente, de controle do cumprimento dessas regras. Não é à toa que essa circunstância se potencializa no âmbito dos fundos de pensão. Por quê? Porque você associa a esse compartilhamento de direitos e regras a relação jurídica próxima de um mandato. E nessa realidade, você pode extrair diversas consequências. A principal delas é que a entidade de previdência, na prática, é um agente instrumental da realização de um plano de previdência. Não mais do que isso, ela é uma casca pela qual se realiza uma política de previdência para a qual concorrem patrocinadores e participantes. E há um elemento que é fundamental ter em conta, para além dessa relação de mandato ou de alguma coisa assemelhada, você tem a exigência da tecnicidade. A Lei Complementar 108 é muito clara em exigir que aqueles que se devotam à gestão de planos de previdência tenham preparação técnica para tanto. Esse fato traz uma consequência enorme, que é um pouco, acho, tema do painel de amanhã cedo, do Dr. Marcelo Moscoviati, que é a responsabilidade dos gestores. E eu não gostaria de transformar essa apresentação em uma longa sessão
de terapia coletiva da desgraça dos fundos de pensão, mas é inevitável que as experiências recentes sejam referidas. A gestão de um plano de previdência, o Edivar entende muito mais do que eu disso, complementará sobre o aspecto de risco. Ela é uma gestão que, para além da técnica, ela tem um elemento de vinculação necessária muito grande. Não se está a falar de algo que você tenha que obter um resultado patrimonial positivo, mas algo que você tenha que obter um fluxo de ativos, de recursos, compatível com o fluxo de passivo. Isso é muito sério, porque não adianta nada você ter uma demonstração financeira muito bonitinha, na maioria das vezes fraudada, com expectativas de valor de alguns ativos superavitários, e esses ativos não terem capacidade de realização no tempo que demanda o plano. A experiência mostra que, a depender da forma como você trata, não só os ativos que você tem, como realiza os seus investimentos no tempo, pode ser devastador para a viabilidade do plano. Agora de manhã a gente viu uma questão, essa questão muito interessante do possível concurso de diversos planos numa só entidade, levantado pelo Beto, e de fato é extremamente preocupante, porque a percepção do judiciário nem sempre é muito clara com respeito a essa segregação de responsabilidade dos diversos planos, e há sim, muitas vezes, um sentimento de que a entidade é que tem patrimônio, quando só os planos têm patrimônio, não pode sobrar recurso livre na entidade. Mas o pior não é nem isso, né? O pior, e aí voltando para a gestão, é como você separa as alocações as inversões financeiras que você fará entre os diversos planos. Então, entrando para um lamentável rol de exemplos recentes do que não se deve fazer em fundo de pensão, você imagina que você faça um investimento em Belo Monte. Vamos imaginar que você já tenha cometido o erro na largada de Belo Monte não caber o fluxo do passivo dos planos. Como é que você aloca entre os diversos planos? Você tem que ter regra para isso. Isso, para dar um exemplo extremo, se você tem diversas outras operações, durante o dia você faz operações na sua tesouraria, na sua mesa, e você ganha e perde. Como você distribui essas operações? A gestão dos fundos de pensão ainda nem começou, eu diria, a pensar nisto. Mas quando eu volto para o início da minha observação, que nós estamos diante de um fenômeno econômico de compartilhamento de direitos e riscos. E a isso associado as obrigações de mandato. Se você não tem mandato específico para realizar operações, investimentos, você só pode fazer gestão pelo lado do risco, jamais pelo lado do retorno. Então, o grande erro que se cometeu no passado recente, infelizmente, e aqui ao meu lado o Dr. Walter, como está ali o Dr. Renato, bombeiros da desgraça em dois dos maiores fundos brasileiros, podem dar testemunho do quase descaso com a tecnicidade, com a identificação exata das demandas do passivo, dos fluxos, e com absoluto descasamento ou despreocupação
com os investimentos que foram realizados. Se você tem que gerir pelos riscos, você tem que procurar, por meios técnicos, que o Edivar saberá explicar melhor do que eu, quais são as alternativas existentes em mercado para você fazer o retorno esperado com o menor risco. E eu falo de risco de toda a natureza, não estou falando apenas de volatilidade ou de crédito. Dou um exemplo emblemático, que é público, do extenso rol de desgraças que tem hoje na FUNSEB. A Caixa Econômica resolveu fazer uma parceria com a IBM na ideia de que poderia livrar-se da licitação pelo artigo 24 da 866, que todos conhecem aqui. Constituiu um FIP, do qual ela era administradora. A FUNCEF alocou, se minha memória não me engana, 70 milhões, hoje passam de 100. E no primeiro julgamento do TCU, o TCU pode parar, não pode. Não pode. Você não cria a situação de dispensa de licitação. Ela existe, ela tem que anteceder ao fato. Então, por favor, desfaça essa sociedade. E o FIP ficou lá na FUNCEF, ficado. Porque o único ativo dele era uma tentativa de driblar o procedimento licitatório. Então, quem é que fez essa avaliação jurídica? Em que circunstâncias fez essa avaliação jurídica? Como é que foi deliberada esse investimento? Aí eu volto, então, para, de novo, a questão do mandato. A doutora Solange, que nos antecedeu aqui, a quem eu devo todos os elogios possíveis, foi difícil de relacionamento, foi subordinado dela, como diretor financeiro. Essa senhora jogou a taxa de administração do mercado da média de 2% a meio, naquela época, hoje é muito menor, pela simples cobrança em cima dos fundos. Por quê? Porque você não presta contas. Então, quando ela diz que não devia ter diretor eleito, eu entendo perfeitamente e concordo. O participante tem que estar nos órgãos de deliberação superior. O participante não pode assumir os riscos da responsabilidade da gestão. No extremo, se nós tomarmos todos os cuidados, nós fomos alertados por pessoa presente com respeito aos conflitos com o mercado, o melhor é a gestão mesmo por terceiros, porque, ao contrário do conselho cristão, não julgueis para não ser julgado, não, julgo sim, e me prepara para ser julgado. É claro que gestão de fundo de pensão precisa de discricionariedade, sempre tem, inevitável. Mas me diga aí, você que está com a responsabilidade de gestão, quais são as suas premissas, quais são os seus critérios, por que escolheu? E eu vou, no instante seguinte, sindicar essas suas premissas. No instante em que a gente tem registro, isso divulgado, num certo exercício, coube a ex-presidente Dilma fixar qual seria a taxa de crescimento do país contra um trabalho técnico que parece que foi assinado por mais de 10 pessoas do Tesouro Nacional e contra a opinião do secretário de Tesouro, que foi responsável pela queda dela, pela sua irresponsabilidade. O fato é que um fundo de pensão, durante aquele período, estimava taxas de crescimento da economia absolutamente incompatíveis com o mercado, taxas de juros incompatíveis, perspectivas de retorno, portanto, de investimentos de longo prazo eram superestimadas. E quem olhou isso? Ninguém. Nós tínhamos representantes, nós tínhamos membros dos participantes. É verdade que nós tivemos uma tempestade absolutamente
terrível nesse período, porque todos os níveis desse sistema foram capturados. Então você tinha, nem falo, não seria irresponsável de desvio de conduta, aparentemente a Greenfield dá conta de que correram. Estou falando de um transe hipnótico na patrocinadora, na entidade patrocinada e nos órgãos de representação dos empregados. Então, se você passa a acreditar numa ilusão quanto ao crescimento da economia, esqueça. Você vai caminhar a toda velocidade para o brejo. Então, eu falo de um caso concreto. Durante 5 ou 6 anos, na FUNCEF, se estimou um crescimento da folha de pessoal. Isso é fundamental para o custo anual de um plano. 1%. E durante os mesmos 5 anos, ou pouco mais, a média ficou primeiro. E não teve ninguém para dizer: para, que isso? Nem a Previc, nem a auditoria da Caixa, nem a patrocinadora, nem a auditoria da FUNCEF. E o pior é que os erros não paravam aí. Os erros, eles se sucedem quando o trânsito toma as pessoas. Então você faz uma modificação da forma como você precifica uma válida do doce, e em seguida você joga o valor para cima, cria uma falsa ilusão de resultado, recompõe o benefício do participante, e no instante seguinte, quando vem a Previc, agora já acordada, sabe Deus, do sonho eterno que ela prometeu, eles desfazem. E quando eles desfazem, o resultado é um déficit na FUNCEF que não será menor do que 27 bilhões. A ser equacionado em 18 anos. Tomem o meu caso. Tenho 56 anos de idade, fui advogado da Caixa Econômica, acabei de me aposentar. Muito mais para deixar de tirar dinheiro bom para cobrir dinheiro ruim. E o equacionamento saiu no meu provento mensal. Com 56 anos mais 18, portanto, você teria 74 anos. História da minha família não ajuda, meu pai morreu com 64. É provável que eu tenha, dentro dos cálculos tutoriais, provavelmente eu teria mais 8 anos de vida, quando tiver 74. Então vamos ser sérios. Haverá uma redução de benefícios na FUNCEF. Ela já houve. Então, o problema de você deixar correr frouxo um fundo de pensão na sua gestão é este. Você acorda mais pobre de 20% a 30% em 5 ou 6 anos de aventura. Mas volto ao aspecto técnico. Nós somos aqui advogados na área jurídica todos. Não tem a menor importância, portanto, você brigar por cargos executivos. Você tem que brigar pela luz do dia. Você tem que exigir da entidade, no extremo, o desejável, o meu sonho, era uma cota publicada no Valor Econômico. Me diga qual é o seu ativo, como se sindicou esse valor, e publique a cada trimestre como se comportou a sua carteira e por que ela se comportou dessa forma. Mas antes disso, me diga de onde você está partindo e para onde você vai. Porque nesta hora eu saberei dizer se você é ruim, se você é mais ou menos, ou se eu posso continuar tendo esperança em você. Agora volto para o Estado. O plano de vocês é de contribuição definida. Diga para vocês, é claro que benefício definido o plano encerra um risco muito maior. Para todo mundo, não é só para a patrocinadora, não. Os patrocinadores, obviamente, pelas razões que o Dr. Fábio indicou, pode alterar o plano a hora que quiser, na perspectiva do seu custo, cumprindo todas as obrigações até a data em que decide fazê-lo.
Mas, objetivamente, o plano BD, você sai com a dívida dada. E no plano CD, você sai querendo criar uma dívida para a entidade ou para você. Mas, no entanto, os riscos são os mesmíssimos se você não tiver noção de onde quer chegar e seriedade com os meios que vai usar para chegar lá. Do lado de vocês, no plano CD, o erro bate na cota do dia seguinte. Você não vai ter déficit, não. Se empobrece diariamente a cada erro que se cometa. Então, tá bom. Então, quem corre o risco, escolhe a apólice. Então, a primeira sugestão que eu faço a vocês é assim, eu acho que a entidade de vocês tem que ter opções de investimento. Não pode ficar na discricionariedade exclusiva da entidade. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Aquele que tem 50 anos e é um pouco mais prudente, ajuizado, não pode ser comparado com aquele que tem 20 anos e pode cometer bobagens ainda. Um segundo conselho é que exijam o que eu chamei a luz do dia, citando a frase famosa, que é o melhor desinfetante que se conhece. Coloque as premissas, e eu critico as premissas. Coloque as opções, eu digo em que barco quero entrar. Por quê? Dificilmente, aqui tem um problema que a gente não pode ignorar. Isso aconteceu na fundação. Se eu coloco R$1 e a Caixa Econômica põe R$1, a administração tem que ser particularmente lesiva para eu perder alguma coisa. Essa é uma das razões, somada ao desinteresse natural que nós temos por assuntos que só vão ocorrer lá na frente, o participante nem olhar. O dinheiro que ele colocou nos últimos anos em CD regrediu. Todos os números mostram isso. Mas como a Caixa coloca R$1, como não conseguiram perder mais de metade do patrimônio, ele nem percebe isso. Mas, objetivamente, os fundos que administram o plano de CD são gestores de recursos. Eles têm que comparar o resultado que eles fazem com o mercado. E aí eu chamo a atenção para um outro aspecto, que é terrível por conta da natureza do fundo de vocês, que é o vínculo com o ente público. Nós não podemos nos iludir. Pessoas de bem resistem a pressões, mas elas sempre existem no âmbito do setor público. Então, ou nós temos um regime em que as coisas são divulgadas, a política de contratos, a política de escolha de investimentos, a política de divulgação dos resultados, ou nós ficamos expostos a acordar de uma hora para outra empobrecidos. Porque, como disse a vocês, equacionamento que leve 18 anos, de uma perspectiva, tomara que o histórico do meu pai trabalhe de forma errada, de vida de pouco mais de 20 anos, 22 anos, 23 anos. Então, a resumir nossa situação, eu diria o seguinte: olha, nós precisamos da previdência complementar. Eu acho que os painéis foram arrumados de uma forma muito feliz. Porque o diagnóstico que foi feito pela manhã foi magnificamente assustador. O diagnóstico que foi feito em seguida foi no sentido de mostrar que esse sistema ainda precisa melhorar um pouco. Nós aqui estamos discutindo gestão e o Edivar vai melhorar a vida de vocês, porque vai ficar menos desgraças.
Muitos erros foram cometidos, mas nós não temos outra alternativa. Se vocês pensarem no fenômeno dos pagamentos do Rio de Janeiro, e o Renato tocou nisso de manhã, a previdência conta, é simples, não tem, não paga. Então, ou você vai deixar de receber lá na frente porque o Estado vai quebrar, ou você vai deixar de receber lá na frente porque a gestão foi uma porcaria. Mas há uma virtude na segregação. No plano do CD, você não está no caixa do Tesouro. Então ainda há uma esperança. Porque se você tem uma entidade, e se essa entidade for minimamente disciplinada, minimamente acompanhada, é provável que, se acontecer alguma desgraça, ela será menor do que você deixar para o Estado no Tesouro. E aí, o Edivar tocará com maior detalhe, não se iludam. O plano plano CT também contém riscos gravíssimos para o participante. Não é uma aplicação financeira pura e simples. Porque vamos imaginar que vocês viessem acumulando recursos com muita prudência, com muito esforço, e passassem por uma Sete Brasil, faltando um mês para aposentar-se. Este déficit, ou melhor, essa perda, não é conjuntural. Ela é irreversível. Então, os planos CD também encerram riscos enormes se você não os acompanha. Eu queria falar, gostaria só de agregar esta, se posso chamar, esta sugestão. A entidade de vocês está nascendo. A entidade de vocês precisa fazer um pacto com vocês, porque isso é um mandato. E esse mandato tem que especificar quais são as alternativas de investimento que vocês têm, quais são as regras para acesso à informação que vocês devem ter e quais são as formas de prestação de conta que os gestores lhes devem. Isto será alguma coisa provavelmente melhor do que nós vemos hoje no sistema. Acho que é isso. Obrigado. O Edivar Queiroz, ele é doutor em engenharia elétrica, mestre em matemática aplicada e graduado em física, tudo pela USP. Concluiu o OPM Program na Harvard Business School, nos Estados Unidos. É o fundador e o CEO da empresa Luz Soluções Financeiras. Edivar, palavra. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite da PGE, a Juliana pela organização, Juliana por presidir a mesa. Como disse o Luiz, talvez eu venha... eu vou tentar dar um panorama para vocês do que aconteceu no passado. Tá? Aqui a gente tivemos palestrantes excepcionais falando da qualidade da nossa legislação, e eu vou falar um pouquinho do que poderia melhorar essa legislação para a gente tentar evitar o problema que aconteceu agora no futuro. A outra coisa que eu vou tentar também trazer para vocês é um pouco dos dilemas que existem na gestão de fundos de pensão. Eu vou começar contestando, pena que o Dr. Fábio não está aqui, quando ele fala da qualidade, que os advogados não sabem sobre números, né? Eles lembram do número da lei, do ano que foi. Então eu vou me desculpar por não ser advogado, eu vou falar de uma lei que eu nem me lembro qual foi a data que ela foi lançada. E aí então a gente vai falar um pouquinho sobre a resolução 13, né? Só para fazer uma introdução, eu acredito que foi em 2004, existe a CGPC número 13, que fala sobre governança nos fundos de pensão. Na minha ingenuidade jurídica, quando eu li essa legislação, eu achei ela uma coisa maravilhosa. Por que ela é uma coisa maravilhosa? Porque meu pouco conhecimento jurídico, estou acostumado com uma legislação muito específica, que fala exatamente o que você tem que fazer.
essa legislação ela é extremamente aberta, no sentido que ela fala, você tem que ter controles. Isso, na verdade, tem um lado extremamente positivo, que é uma reclamação típica quando eu imagino a dificuldade de fazer uma lei. Quando você vai fazer uma lei, você quer atingir uma sociedade inteira. Quando a gente está falando de fundo de pensão, nós temos entidades de tamanho muito grande e entidades de tamanho muito pequeno. Então, muitas vezes, uma exigência específica pode ser muito cara para uma entidade pequena, às vezes até desnecessária, e deveria ser adequada para uma entidade talvez de porte maior. Tá? Então, quando a gente olha algumas questões da Resolução 13, vocês vão me ver colocando o óculos e tirar 1 milhão de vezes, a gente vê que o artigo 2 compete à diretoria executiva e ao conselho deliberativo, ao conselho fiscal, demais órgãos de governança eventualmente existentes, desenvolver uma cultura interna que enfatize e demonstre a importância dos controles internos em todos os níveis da hierarquia. Artigo 13. Os sistemas de controle internos devem ser continuamente reavaliados, aprimorados pela entidade, com procedimentos apropriados para riscos mais relevantes e identificados nos processos de seus diferentes departamentos ou áreas. Para quem veio de uma cultura de banco, uma cultura de asset, uma cultura de governança, bastavam essas duas normativos, bastavam essas duas diretrizes para saber que eu tenho que fazer um investimento significativo em governança. Tá? O resultado dessa história toda de verdade foi a intenção do órgão legislador de mudar uma cultura que não existia visão de risco nas entidades para criar uma cultura muito difícil, porque a gente está muito acostumado a pensar em retorno e muito pouco acostumado a pensar em risco. Apesar de serem duas variáveis somente, a gente sempre pensa em retorno. Na nossa vida cotidiana, quando a gente encontra as pessoas em algum lugar, alguém sempre te conta, eu ganhei dinheiro com isso. A pessoa nunca te fala primeiro que perdeu e nunca te fala que risco estava correndo. É muito natural isso no processo de investimento. Investimento não é uma coisa trivial de pensar. E a nossa cultura no mercado de fundo de pensão, o resultado dessa legislação foi o seguinte: a gente visitava fundos de pensão e eles perguntavam, e agora, o que eu faço? Porque ali eu posso fazer qualquer coisa. Aí, o resultado disso foi criada uma estrutura pro forma de governança. Existia uma planilha, literalmente uma planilha Excel, onde as pessoas checavam, fiz, não fiz. E isso era checado pela Previc. Era a famosa planilhinha de riscos operacionais. Isso, para a gente, gerou, na verdade, uma grande frustração, porque você tinha ali a legislação dizendo, olha, eu tenho que me adequar a uma estrutura de governança, e essa estrutura de governança a gente não viu acontecer. Muito bem, essa é um item. O que a gente tem? Uma fiscalização altamente, não sei se eu posso dizer isso, ineficiente, tá? Que não conseguia enxergar os grandes eventos que estavam acontecendo no mercado financeiro. Diga-se de passagem, não é trivial enxergar o que acontece no mercado financeiro. Esse pessoal do mercado financeiro é bastante astuto em fazer estruturas onde enxergar o que está acontecendo é bastante difícil. Mas a gente tem que ir atrás dessa estrutura em termos de fiscalização. Nossa governança bastante pobre. Resultado disso, nesses anos todos, e aqui não sou eu dizendo, são resultados que estão acontecendo na Greenfield, foi uma sequência de eventos de corrupção. Não sei se as palavras que eu uso são as mais corretas, mas assim, a gente vê um CEF, a gente viu outras entidades tendo problemas com isso. Não foi só ali dentro que a gente teve problemas de corrupção, ou momento problemas de falhas, né, na estrutura de governança. E quando o Luiz menciona alguma coisa como, olha, foi feita uma avaliação atuarial, onde o crescimento salarial real era de 4%, expectativas futuras que alguém tem que ter não eram observadas, uma pessoa de risco deveria levantar a mão e falar assim, para, e vamos observar o que está acontecendo nessa estrutura. Essa estrutura não deveria ter continuidade. A grande verdade que a gente viu que a questão de risco ela se tornou pro forma e ela se tornou uma questão de verificação de um conceito muito básico de risco que para o mercado de fundos de pensão não é suficiente, que é o conceito de risco de mercado.
Um fundo de pensão não vive de risco de mercado. Um fundo de pensão básico ou plano BD-CD, eles vivem, no caso do BD, de um risco de descasamento, e no caso de um CD, é um risco de suitability. Então, a gente já viu a seguinte coisa: a pessoa, todo mundo se diz conservador. Eu nunca tive uma conversa inicial com alguém falando de investimento onde o cara falou assim, eu sou agressivo. Todo mundo é conservador. Um dia eu estava numa entidade e o cara falou assim, eu tenho 35% de renda variável, mas eu sou conservador. Eu falei, uau! Né? Até considerando que existem funções e utilidades diferentes, tá? Esse é um número bastante alto. Tá? A gente precisa entender que quando alguém te diz a seguinte coisa, meu fundo conservador rendeu 20% ao ano, você está tomando um risco que talvez você não saiba que está tomando risco. Não existe free lunch, que se diz no mercado financeiro. Se você está ganhando alguma coisa, com certeza você está tomando esse risco. E uma outra coisa para a gente sempre lembrar, e aí eu me coloco nos sapatos aqui de Walter, Vilela, que tem um trabalho monstruoso, e é a questão do relação risco-retorno. A gente ouve a vida inteira, né, que quanto maior o risco, maior o retorno. Na verdade, não. Essa é uma equação matemática que já foi prêmio Nobel do Markowitz, que fala assim, chega uma hora que não adianta você correr mais risco que não tem retorno. Então existe uma decisão filosófica aqui que muitas vezes tem que ser levada à patrocinadora, que é o seguinte, olha, eu posso até um certo limite correr mais risco, sim, mas qual é esse limite? Vai ter uma hora que provavelmente é preferível reconhecer uma dívida e saber o tamanho do que ela é, do que ficar rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, na visão do participante, tira dinheiro do participante, põe dinheiro na mão do participante, tira dinheiro do participante, põe na mão do dinheiro do participante. A recuperação do nosso sistema depende de uma estabilidade também nessa estrutura. Por isso que eu tinha mencionado que a 26, na verdade, na minha opinião, faz um desserviço ao nosso sistema. Então tá bom. Exemplos de dificuldade para a gente saber que a fiscalização foi ineficiente, mas também a gente tem que dar aqui uma palmatória dizer o seguinte, não é trivial fazer uma fiscalização. Tá? No mercado financeiro, a operação mais básica de você investir um dinheiro num CDB de um banco, às vezes meio ponto, ou seja, o cara está te pagando 10,30, o cara está te pagando, na verdade, 10,20, é uma diferença que pode parecer imaterial, mas ela é enorme ali dentro. A pergunta é como a fiscalização observa isso? Tem uma outra área toda que a gente tem que pensar que muitas das negociações ainda, e aí vai uma observação, não é feita de maneira eletrônica. 90% das negociações de renda fixa não são feitas de maneira eletrônica. Ou seja, o que você tem ali? Uma gravação, no limite. Desculpa, não dá para fazer data mining, não dá para fazer estatística, porque você vai ter que contratar 1 milhão de pessoas para ficar digitando o que o cara falou para tentar tirar alguma informação. Então, o mercado financeiro precisa evoluir para meios eletrônicos também para evitar esse tipo de situação. A outra coisa que existe, e aí esse mercado foi completamente ou praticamente destruído, são os FIIs. Muitas vezes se empacotou coisa que não deveriam ali dentro, mas é um instrumento ultra válido, mas os eventos que aconteceram recentemente deixaram um nome muito ruim desses FIIs. Tá? E aí a estrutura de governança é muito séria. Porque quando a gente está falando de um FIP, a gente está falando em geral de investimentos em ativo real de um mais longo prazo. Então, primeira coisa, a gente tem que voltar lá atrás na definição da nossa política, é o que a gente está querendo fazer, que tipo de risco a gente está querendo gerir. É um risco de suitability ou é um risco de descasamento? Conforme as suas definições iniciais, esse produto pode não caber. Se couber, ele requer uma análise de um grupo de especialistas, que é quase uma área de equity research, dentro de uma entidade, que não é trivial. Se chega para você uma análise de um FIP, imagina, de uma operação de biotech, ou chega para você, no passado,
dentro ali, você ser sócio da Facebook. É a expertise que você precisa para poder analisar governança dentro dessas estruturas, o que tipo de mercado esse cara vai atualizar, são muito difíceis. Muito difíceis. E a gente precisa olhar isso com bastante cuidado. E obviamente que acabaram usando esses, alguns para o lado bom e alguns para o lado ruim. Então tá bom. Esse é um panorama bastante por cima do que aconteceu. Tá? O que seria uma solução? E aqui depois a gente pode aprimorar um pouco, eu vou tentar ser breve para que a gente possa discutir isso via as perguntas. A resolução 13 é muito lógica. A gente precisa passar ela, porque infelizmente a gente ainda não conhece esse tipo de legislação que permite uma abertura e você faça aquilo que é necessário, uma coisa de homem prudente. A gente precisa especificá-la mais. Infelizmente, entrar num nível de detalhamento maior. Todas as legislações são semelhantes hoje. Hoje, pelo menos uma coisa tem acontecido boa no país, é que a legislação que rege as seguradoras, bancos, assets e fundos de pensão estão vindo com a mesma mentalidade. Diga-se de passagem, 4557, 558, 521. São legislações de governança para essas, respectivamente, para essas entidades, de muita qualidade. A 4557, em específico, é uma consultoria. Ela mostra exatamente o que você deveria fazer. A 558 acabou de mudar o mercado de fundo de pensão, de asset, de maneira significativa. Só que ela não vai ter valor se o órgão regulador não enfatizar o seu cumprimento. Mas ela muda e ela acaba. Eu vou fazer uma brincadeira que vocês aqui no Rio vão entender. Assets, que são prestadores de serviço para a gente, e a gente precisa se preocupar com eles. Aqui a gente brincava aqui no Rio de Janeiro que na rua Ataúfo de Paiva não tinha mais casa de suco, nem sei se tem. Né? Porque toda casinha de suco virou uma asset. Aí uma asset era assim, a gente chama de asset com os 3 amigos. Eram 3 amigos que faziam uma asset. Aí você via, o cara pode ser bom, mas ele tem a menor estrutura para prestar serviço para um fundo de pensão. E todo mundo, brincadeira à parte, ou era a tesoureira do Pactual ou do Garantia. Né? Então assim, pô, esses caras... Era uma coisa que... A gente precisa olhar... CVM olhou para dentro disso e falou o seguinte: não. Tem que existir uma barreira de entrada, porque isso é um negócio sério. Fundo de pensão é a mesma coisa. Fundo de pensão vai ser a mesma coisa. E o que está vindo de concreto? Então, o que eu estou falando aqui? 4557, 558, para aqueles que querem ver como deveria ser uma estrutura de governança, são ótimas referências. Tá? São mais concretas, diminuem a influência política, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, a gente fez um modelo para testar essas influências políticas. Né? E ainda permite criar, ou seja, você adequar a sua governança, que é custo, tá? Ao tamanho da sua entidade. Então tá bom. Um pouquinho de recomendação. A primeira coisa que a gente sugeriu à Previc foi separar a regulação e a exigência de governança entre 108 e 109. Por quê? Porque, na minha visão, talvez um pouco mais liberal, se você é uma entidade de previdência complementar de uma empresa privada, e eu quero fazer uma bobagem com ela, eu vou afetar a minha área de recursos humanos. Eu não vou ter poder mais de mostrar que eu tenho um fundo de pensão. Tá? Mas eu faço o que eu quiser ali dentro. E aí eu dou um exemplo do que a legislação às vezes tem feito. Por outro lado, se eu sou uma entidade com cunho público, eu preciso enfatizar essa governança de uma maneira maior. Por quê? Porque o resultado disso, dos déficits, acabam saindo de alguma maneira ou de outra de impostos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Essa era a ideia inicial. De verdade, quando eu fiz essa palestra, no dia que eu apresentei essa palestra, a Previc lançou aos moldes da 4554 a divisão das entidades significativamente importantes e as outras. Ou seja, eles elegeram 17 entidades que são importantes e deverão ter uma governança diferenciada. Tá? Então, ótimo, isso é uma coisa boa.
Tá? 4553. Outra coisa que a gente precisa ver para a ação do mercado de fundos de pensão. Hoje, a legislação, ela fala que, por obrigação, a gente tem que ter uma política de investimentos. Tá bom. Será que isso é suficiente para gerir um objeto tão complexo como um fundo de pensão? Veja só, a gente ficou aqui o dia inteiro discutindo fundo de pensão. Política de investimentos é uma área de dentro do fundo de pensão. Eu tenho ali dentro atuarial, eu tenho plano, eu tenho outros riscos ali dentro. Riscos mais básicos, conflitos de interesse. Quais são os conflitos de interesse que existem dentro do fundo de pensão nas pessoas que estão envolvidas no processo? Hoje não existe uma política clara dentro das entidades sobre isso, então a gente precisa atender esse tipo de coisa. A gente precisa discutir quais são os riscos, aquilo que eu estou falando, o BD, o risco do descasamento, os LMs, o CD, o suitability. Política de distribuição de ordem. Acho que o Luiz acabou de comentar, você compra CEP Brasil e você gere 20 planos. O que acontece? Como você divide isso? E aí teve uma pergunta interessante sobre como é que vão ser feitas as cidades, etc. Aqui, né, acho que a doutora Denise que fez essa pergunta, eu vou comentar um pouquinho sobre esse assunto, porque é o equivalente dos multipatrocinados aqui dentro. Tá bom, uma outra recomendação, que para mim é um absurdo que não exista, e eu vou fazer uma comparação aqui, a gente tem o AETQ, Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado, que, diga-se de passagem, talvez isso tenha acontecido na época da doutora Solange, foi um avanço monstruoso. O mercado de fundação era um mercado, no mercado financeiro a gente chamava de bang-bang. Tá? Era uma coisa horrível de se atuar. A partir do momento que pela lei falou o seguinte, você agora responde civil e criminalmente com seus bens, começou a dar uma certa organizada no mercado. Tá? Mas a gente ainda tem, vamos lá, se a gente tem um que manda, é uma ditadura. Se a gente tem alguns que mandam, talvez no caso 3, a gente tem uma democracia. Se todo mundo manda, tá? Aí é uma anarquia. A gente no mercado de fundo de pensão está aqui que um manda, vai ter que, formalmente. A gente precisa, aos moldes, e eu não estou criando nada, das 558, 4557, ter um diretor de riscos, e riscos aqui no sentido amplo da palavra, não é risco de mercado, é risco de praticamente as decisões que geram risco de descasamento, ou seja, ele vai ter que entender de plano, ele vai ter que entender de hipóteses atuariais. A gente precisa de uma pessoa que seja nomeada e com nome na CVM, o nome no Bacen, o nome em algum lugar que ele vai responder sobre esse assunto. Talvez a gente precise de um diretor de compliance. As pessoas confundem risco e compliance, são duas coisas completamente distintas. Né? Risco é uma coisa, compliance nada mais é que o dedo duro. Porque se o risco não estiver fazendo o trabalho dele, quem é que está reportando esse tipo de coisa? E aí vem as estruturas de conselhos, né? A gente precisa ter reportes independentes para o conselho e eliminar a influência política. Nós pensamos só de uma maneira, mandatos não coincidentes. Então, essas figuras hoje, a gente acabou de fazer uma pesquisa das 17 entidades significativamente importantes nos seus sites, pode ser que tenham, somente tem 4 pelo menos que não comentam sobre sua estrutura de risco. Não falam que tem margem de risco. Puxa vida, para a gente ter uma ideia da dimensão do que eu estou falando, o mercado de fundo de pensão fechado hoje são 800 bi. Essas 17 devem representar, provavelmente, eu não tenho de cabeça, mas 400 bi. 400 bi é dinheiro. Finalmente, uma outra recomendação análogo que o professor Solange esteja falando, e aí eu vou comentar de novo, eu não esqueci da questão das cidades, um comitê de risco com membros externos. Tá? Aquilo que ela estava falando já é uma realidade no mercado de empresas. Né? Você tem pessoas externas que não vão se meter em confusão. Essa é uma outra maneira de você evitar aquilo que a gente chamou de dominância política. Não estou dizendo que certo ou errado, mas seja de qualquer lado, ela tende a não funcionar. A gente precisa de um comitê de risco olhando essas coisas todas. E, culturalmente, a gente precisa de um comitê de risco, porque
esse cara de risco que a gente está desenhando, ele não existe. Ele é um conjunto de conhecimentos que hoje quase ninguém tem. Conhecimento atuarial, conhecimento de finanças, conhecimento de regulamento, de plano. Assim a gente consegue minimizar a influência política e analisar concretamente fatos como o Luiz colocou. Chegavam pareceres jurídicos dizendo assim, você tem que tomar cuidado com 8666, não sei das coisas. O que é tomar cuidado? Um parecer para um cara de risco tem que ser pode ou não pode? E assim você mastiga as coisas para um conselho, porque eu adoro o fundo de pensão, mas é chato. É muito chato. E qualquer patrocinador que eu converso, e eu lido com vários patrocinadores, a hora que eles me veem, eles falam assim, você vem com esse assunto chato de novo? Porque é atuária, são uns nomes complicados, é uma coisa muito complexa da gente cuidar. Qual que é o resultado uma outra recomendação? Simplificar a 3792. Tá? A 3792 é a lei que rege os investimentos dos fundos de pensão. Vamos lá. O que isso gera? Para mim gera negócio. Para o fundo de pensão, custo. Por quê? Porque você tem toda uma especificação do que você pode e o que você não pode investir. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando o FDIC, que é uma estrutura muito bem montada, dava 120%, 130% do CDI, você tinha uma limitação de 10%. Aí, a hora que disseminou esse negócio e caiu a rentabilidade para 103% do CDI, aí eles subiram para 20%. Por que alguém tem que influenciar nesse processo onde você aloca o dinheiro, desde que você mostre que eles têm coerência com a sua estratégia de investimento, com aquele risco que você... E a gente já tem essa estrutura muito bem montada, que são as regulações da CVM. Então você monta uma estrutura que depois fica arcaica, porque uma vez que você escreve uma lei, mudar ela é uma coisa complexa, tá? Por que você não adota as regras da CVM? O que isso implicaria para as assets? Menor custo, porque eu tenho que controlar menos enquadramentos, e para o fundo de pensão, menor custo, porque eu tenho que controlar menos enquadramentos. São menos regrinhas que eu tenho que verificar, porque essas regrinhas são muitas vezes inócuas. Tá? Uma outra dificuldade que a gente vê que geraria economia, e aí a gente está falando de mudança de regulação. O governo vê no mercado de fundos de pensão, e aí essa discussão entre investimento de longo prazo, eu também gostaria de fazer um comentário sobre isso, como mais uma alternativa para investimento em infraestrutura. Tá? Só que ele fala o seguinte, tá bom, o seu atuarial, eu uso as NTNBs para fazer o cálculo. Por que você vai investir numa outra coisa se tem NTNB? Não faz sentido. Ele quer que você mude esse tipo de investimento e ele te cobra esse tipo de coisa. Só que isso é para fundo de pensão. No caso do patrocinador que tem que refletir isso nos seus balanços, a lei é diferente. Ela fala, use a taxa de juros de um título de crédito AAA com um duration semelhante. É uma coisa que fica bizarra. Mais uma vez, dois custos. Tem que fazer uma avaliação atuarial de uma maneira e uma avaliação atuarial de outra maneira. O que o Luiz falou, transparência. Fez-se e tem que reconhecer um esforço na Previc para dar maior transparência sobre os fundos de pensão, mas ainda isso não é trivial. Tá? Esse é um problema seríssimo. Hoje, aquelas balanços que a gente recebe, um amigo mineiro, ele fala que ele adora, porque ele é do tamanho da gaiola do passarinho. Então ele chega, ele já põe ali na gaiola do passarinho dele, ele fala que é perfeito para aquilo. A gente tem uma dificuldade gigante de entender essa população que vai de pessoas de 20 anos a pessoas de 60 anos. Ali tem gerações muito distintas. A gente fez uma pesquisa muito interessante que fala, você deveria decidir para ele ou você deveria dar as ferramentas? Porque essa discussão acontece nos conselhos, né? Como é que ele vai decidir perfil, vai decidir isso, vai decidir aquilo, quão paternalistas seremos, etc. Essa discussão é inócua, porque 50% das pessoas quer que você faça para ele, 50% das pessoas, mais ou menos, quer ter as ferramentas para fazer. Então, de verdade, você tem que ter os dois, porque senão você não vai atender a sua população. Considere isso. A educação previdenciária que a gente tem que fazer tem que se usar de meios eletrônicos, tem que usar de meios de comunicação diferentes do que a gente ainda está acostumado.
E a gente precisa saber comunicar isso melhor com os participantes, porque o dia que a gente tiver isso, a gente vai ter o participante do nosso lado. Resumo de tudo isso: aumenta o custo. Walter Jordan falou assim: tem jeito, aumenta o custo. Sim, aumenta o custo. O que se faz com as pequenas? O que faz com as pequenas são os multipatrocinados. A gente tem que reconhecer que, às vezes, uma estrutura pequena não se paga. E ela só vai se pagar o dia que a gente colocar ela num ambiente maior, onde eu tenho poder de negociação. Grandes pagam menos. E isso, em finanças, é básico. Você tem 1 milhão para investir, o banco vai te pagar 90% do CDI. Você tem 10 milhões para investir, ele vai te pagar 102. Não há... essa é a regra do jogo. E aí tem mais. Eu por acaso, sou de Barretos, uma cidade pequenininha, tem 100 mil habitantes. Eu fui ver o fundo de pensão, porque os caras descobriram que eu gostava desse assunto e me mostraram. Um fundo de pensão lá, em 10 anos, tinha um déficit de 700 milhões de reais. Então, a gente tem outra bomba para lidar, que são os estados e municípios. É muito sério. Então, o que eu faria se fosse de um estado? Minha visão, mais uma vez aqui, tá? Não adianta uma cidadezinha de 5 mil habitantes achar que tem gente especialista para fazer isso. A gente precisaria de ter uma entidade no estado onde todo mundo aderisse ali dentro, e a representatividade, infelizmente a gente vai ter que discutir isso, é o seguinte: qual a sua representatividade se você comprar uma ação da Petrobras hoje? Uma. Você quer ir na Assembleia? Você vai, você vota? Vota. O que tem valor do seu voto? Uma ação. A hora que a gente pôr o pequenininho lá dentro, ele vai ter uma representatividade pequena. Ele pode sim e deve ter um plano próprio. O plano é só dele. A política de investimento ele propõe e esse conselho aprova. Mas ele não tem assento no conselho. Não há como fazer... Alguém falou de 90 municípios aqui no estado. Não há como ter um conselho de 90. A gente tem que reconhecer que essas estruturas do mercado financeiro já são assim. Você tem um plano, é seu, você botou o regulamento dele, você botou o político de investimento, mas quem toca é uma outra pessoa. Esse mercado é importantíssimo, como disse o Dr. Fábio, porque a gente está cuidando de vida, a gente está cuidando de gente. E ele, com pouca coisa, a gente consegue melhorar. Não precisa nem mudar a lei. É só interpretar essa que já existe, a Resolução 13, de uma outra maneira. Mas a gente tem que começar a olhar para a governança do fundo. É a única coisa que a gente acredita que vai evitar que eventos como esses, acho que o Luiz fez a conta, são 87 aqui no total, voltem a acontecer. Gente, muito obrigado. Eu vou passar diretamente a palavra para o Walter Mendes, nosso último palestrante ou debatedor do dia, porque os debates estão como palestras hoje. Ele tem pós-graduação em Economia pela PUC São Paulo, graduado em Economia pela USP, é o atual presidente da Petros, a Fundação Petrobras de Seguridade Social, analista e gestor de fundos de investimentos, está atuado no Unibanco, Schroders, Itaú, membro do Conselho de Administração da Itaúsa e da Invepar, além de membro do Conselho Deliberativo da AMEC, que é a Associação dos Investidores do Mercado de Capitais. Obrigada. Bom, obrigado pelo convite. Meu nome, em nome da Petros. Prazer estar aqui. E é um prazer também ouvir. Nós não nos conhecíamos, né? Mas muita coisa, praticamente tudo que foi dito aqui, eu endossaria e estou vivendo hoje, né? Para o bem e para o mal, estou vivendo na prática, né? Então eu vou tentar ser sucinto e vou falar da minha experiência recente. Eu estou há 1 ano lá na Petros. Como foi dito, a minha experiência toda na vida aí foi de gestão de fundos, né, em bancos ou em gestoras independentes aqui no Brasil e no exterior. Depois de muito tempo nessa área, acabei indo para o Conselho da Petrobras, Comitê de Auditoria, e no Comitê de Auditoria tive muito contato com a Petros, e de lá veio então o Conselho me convidou para ser o presidente da Petros, digamos assim, numa nova gestão, num novo approach, né, numa nova abordagem que a Petrobras está tendo em relação à governança em todas as suas áreas. Bom,
vou citar só alguns pontos aqui, vou pensar do que foi falado e vou, acho que os pontos mais importantes, eu acho que se a gente for falar sobre a experiência de fundo de pensão hoje, principalmente no fundo de pensão estatal, a gente vai ficar aqui horas, talvez dias, né, falando. Então vou pensar só alguns pontos importantes que eu acho que já foram falados aqui e eu vou exemplificar com a minha experiência. Então, primeiro ponto, a profissionalização. Eu acho que foi dito aqui da questão sobre os diretores eleitos, né? Essa é uma questão que paira sempre nesses fundos estatais, e eu acho que muita gente diz que, argumentando que isso é necessário, que isso é interessante, que o olho do dono é que engorda o gado, alguma coisa assim, só que esquecem que o dono do gado entende de gado, né? Agora, o dono do dinheiro do fundo de pensão, o participante, ele não entende de fundo de pensão, ele não entende de gestão de investimento, ele não entende de risco, ele não entende de governança, absolutamente. E você tem que trazer para o fundo um profissional adequado, que conheça o assunto, né, que já tenha sido testado no mercado, né, que tenha, enfim, uma história, para que você tenha certeza que a gestão vai ser bem feita. Não é uma questão de apenas, então, somente a confiança de que é alguém que tem dinheiro no fundo, nem nada disso. Não basta você gostar do fundo ou ter dinheiro aplicado no fundo para você fazer uma boa gestão. Então, é muito desafiador, né, a gestão de um fundo de pensão, uma vez que você não basta você ter o melhor desempenho em gestão do seu ativo, melhor rentabilidade, ou tentar ter a melhor rentabilidade, você tem que ter a rentabilidade adequada a um passivo, né, e que você tem que pagar as suas obrigações de longo prazo. E essa questão é absolutamente clara, evidente, óbvia, mas infelizmente não foi seguida em vários fundos de pensão, né? Então, o que se viu foi um desvirtuamento de toda dessa abordagem, com muitas vezes querendo fazer uma diversificação dos investimentos, porque a taxa de juros estava baixa, etc., sem uma noção do risco que se corria, isso que foi colocado aqui. Não havia, e até pouco tempo, a gente diz que não há, né? Não havia, até muito recentemente, uma gestão clara de risco nessas entidades. Lá na Petros, por exemplo, a gente teve que criar uma área de risco. Nós contratamos agora um software, né, de controle de risco, numa entidade que tem 47 anos, que não tinha esse controle de risco adequado. Nós tivemos que criar uma área de controles internos, que não existia, né, tivemos que modificar a conformidade. Isso tudo está sendo feito de uma forma muito rápida, porque a gente trouxe gente de fora com experiência nessa área, comprovada experiência nessas áreas, com expertise, para poder montar essas áreas e fazer esse trabalho, né? Então, segunda questão, a governança. Então, governança aí, todas as regras, né, que você tem que ter dentro da entidade, de responsabilização e de organização de quais são os deveres e quais são os direitos aí de cada área, quais são as alçadas, né, as atribuições de cada área. Isso é muito confuso no fundo de pensão hoje. Nós também tivemos que fazer um manual de alçadas e competências e organizar isso e criar também, em alguns casos, os regimentos internos. Temos órgãos sem regimento nenhum, né? Então nós estamos criando, hoje desenvolvendo, já criamos, e deve ser aprovado em breve, o regimento do conselho, o regimento para a diretoria executiva. Então isso é essencial, que haja uma governança adequada, né, em toda a entidade, e efetivamente isso não acontece, né, em todas as entidades, infelizmente. Isso chama a atenção que a fiscalização, né,
que até agora foi feito, não vou ficar aqui criticando a fiscalização, mas eu acho que tem um aspecto que tem que ser percebido. A fiscalização que a gente tem é muito ad hoc, né, casos específicos. Né, o problema acontece, vai, se fiscaliza e tal. E hoje a fiscalização está muito mais exigente do que já foi no passado. É detalhista até. Mas o que eu sinto é uma falta de fiscalização do processo. Como são os processos internos? Como se desenvolve o trabalho de controles internos? Como se desenvolve a governança? Como é o trabalho de conformidade? Como é o trabalho de análise de risco? Quais são os limitadores, os indicadores de risco para investimento? Como é que é feito o processo de investimento e desinvestimento? Quais são as etapas? Como isso é aprovado? Como isso é feito? Eu nunca vi uma fiscalização desse tipo, né? Eu acho que agora está começando a acontecer, a Previ tem tido um avanço muito grande, a gente está começando a ver isso funcionar nessas entidades, as 17 mais importantes, que têm um risco maior para o sistema. Isso a gente está vendo começando a funcionar. Eu acho que se isso tivesse existido no passado, de uma forma organizada, talvez muita coisa teria sido evitada. Os processos, né? A falta de profissionalização gera uma desorganização muito grande, né? E a falta de elaboração de os processos não organizados, não detalhados e não organizados, ou às vezes até ilógicos, né? E ineficientes. Então, quem conhece o assunto, quem trabalha na área, quem já tem experiência, que já trabalhou em outras entidades, empresas, etc., conhece esses processos e sabe como elaborá-los, ou pelo menos nota logo de cara que o processo tem algum problema. Quem não conhece, vai criando o processo na sua cabeça, né? Então, me parece que você vê que é impressionante a deficiência de processos existentes, né? Ou a falta de processos, às vezes, em alguns casos. Então, não diria nem que é má fé, não. É falta de conhecimento mesmo, né? Ou de experiência, de cada modelo, né? E, então, hoje nós estamos fazendo a revisão de todos os processos lá na Petros, né? Com o pessoal, interessante que usando o pessoal interno, sem consultoria. Porque existe gente interna boa e dedicada e que conhece as coisas, conhece a entidade. Mas muitas vezes não tinha orientação adequada. Eu acho que o que falta mais é orientação, e não gente, para dizer a verdade. Orientação de cima, falta gente em cima que oriente adequadamente. Na base, você tem pessoas que estão ali, que aprenderam, que assimilaram a cultura, que sabem, que querem fazer as coisas bem feitas, e você consegue, dando a orientação e a motivação certa, fazer com que esse trabalho, muitos dos trabalhos sejam feitos. Alguns, infelizmente, não têm especialização, você tem que trazer de fora. Mas dá para utilizar, organizando e motivando as pessoas e dando a orientação certa, dá para fazer muita coisa internamente. Então, por exemplo, o detalhamento de todos os processos está sendo feito pelo pessoal interno, e muito bem feito, né? Então, nós já passamos por algumas áreas e tudo está sendo, está vendo, a revisão de todos os processos, com a cabeça de melhorar sempre a governança, a separação de funções. Por exemplo, nós fazendo apenas um exemplo, a seleção de fundos de ações que nós estamos fazendo hoje, de entidades de fora, né, que façam gestão de fundos de ações para a Petros. Esse processo foi desenvolvido na área de investimentos, mas ele é rodado, as planilhas e os levantamentos e tal, são todos rodados na área de contratos, e a due diligence, a avaliação se existe consistência, né, aderência entre o que o gestor fala e o que efetivamente ele faz, é feito pela área de risco. A área de risco está com a presidência, a área de contratos está com a diretoria administrativa e financeira, e a área de investimentos, então, recebe da área de contratos todos esses dados, todo o cálculo, né, e de quais são os assets, quais são os gestores escolhidos para que façam a gestão dos nossos fundos. A área de risco faz a due diligence. Então, o processo é dividido em 3 áreas com controle de todas essas áreas, evitando que alguém na área de investimento coloque o dedo ali para fazer o privilégio de um ou de outro, tá?
Isso tudo, obviamente, com a área de controles internos acompanhando, né, a conformidade acompanhando se estão seguindo o processo. Esse processo foi detalhado, discutido, aprovado em todas as instâncias da entidade, etc. Isso vai ser feito para a seleção de todos os gestores de fora. A parte de controle de risco e a ALM, já falei aqui, mas efetivamente isso é extremamente relevante e foi muito negligenciado, então, eu acho que talvez em todas as fundações, né? Ou em várias fundações relevantes. Então é essencial uma área de controle, uma área de risco, de controle de risco, uma área que faça o cálculo do ALM muito profissionalizada, com os instrumentos adequados, né? Muito capaz, e que faça isso de uma forma séria e que seja seguida, né, realmente por toda a entidade, particularmente pela área de investimentos, né? E se o nome do chefe dessa área é diretor de risco, se o nome se na área do compliance vai ser o diretor de compliance ou vai ser o gerente, eu não sei, mas que seja dada importância e relevância, que seja efetivamente obedecida. Isso é que é importante, né? E que esteja no centro de toda a decisão, né? Todas as decisões que são tomadas. Então, a área de risco tem que estar presente, ela não vota, mas tem que estar presente em todos os comitês relevantes, tem que ser ouvida em todas as decisões importantes que o Fundo de Pensão toma, em todos os órgãos do Fundo de Pensão, todos os órgãos estatutários tomam. Parte de controles internos, né? Ela que vai criar, então, os instrumentos de controle, né, para a fundação e vai verificar se esses controles internos, a conformidade vai verificar se os controles internos estão efetivamente sendo seguidos, né? Então, mais uma barreira, né, de controle, mais uma barreira de governança para a instituição, e que tem que ser desenvolvido da forma mais sofisticada, enfim, e profissionalizada que você possa fazer, né? Como eu disse, a gente está criando essa área hoje, para vocês terem uma ideia, mas estamos, enfim, trazendo experiência de fora, de pessoas que têm essa experiência fora, já trabalharam nisso em outras empresas, e que colocando isso em prática da forma mais rápida que a gente possa. É interessante, na parte de controles internos, que isso não seja uma área que apenas mostre os erros, mas que ela oriente as pessoas, ela dê uma orientação, né? E ela tem que ser tomada, acho que dessa forma. Uma medida que a gente tomou logo do início, quando montou essa área, foi fazer que tivesse um agente de compliance, um titular e um suplente em cada gerência da empresa, em cada gerência do fundo. E esse pessoal é treinado pela área de controles internos, e eles vão ser os difusores dessa cultura em cada área, tá? Então, se você não efetivamente mudar a cultura e fazer com que essa cultura de controles internos seja absorvida pelas pessoas, por todas as áreas, você não consegue fazer que isso funcione da forma adequada. Então, é importante não só que exista a área de controles internos, mas que essa cultura de controles internos seja absorvida e difundida dentro da área. E a política de consequências de responsabilização. É muito comum a gente ver todos esses manuais ou códigos, né, de conduta, de ética, né, ou de condutas éticas, etc., que existem nas organizações, e que nada disso, no fundo, é seguido, né? Então, é para inglês ver como se fala, né? Isso tem várias empresas aí que tiveram envolvidas em escândalos enormes, que se você vai olhar os códigos, entra lá no site e veja o código de ética deles, é fantástico, perfeito, né? Mas não tem uma política de consequência, de responsabilização. Isso você não acha. Então é preciso se criar, quando não existir, de fato, uma política de consequência, de responsabilização das pessoas, né, todos os profissionais que trabalham nessas entidades, particularmente nos níveis mais altos, né? Infelizmente, a gente está tendo que se envolver com isso, fazendo as comissões de investigação internas, etc.,
e para apontar as responsabilizações e tomar as medidas que podem tomar, seja na justiça, seja na parte administrativa, enfim, em relação a quem cometeu erros, né? Erro em investimento, por exemplo, é comum, você pode errar. Agora, a má-fé, efetivamente, tem que ser comprovada primeiro, tem que ser verificada de forma bem adequada, por isso as comissões de investigação, mas aí precisa ter a consequência. Acho que se a gente tiver realmente uma política de consequência adequada, se começa a restringir muito esses problemas, né? As pessoas não sabem, mas porque muitas coisas foram feitas aparentemente, né? A gente faz essas comissões de investigação, aparentemente muita coisa foi feita porque não tinha realmente ideia de que teria consequência. Era muito fácil, nada iria acontecer, né? Agora, se efetivamente tem consequência, eu acho que fica mais difícil, não impede, mas realmente mitiga esse problema. Então, com relação à política de investimento especificamente, aí entrar um pouquinho na parte de investimento, que se falou bastante aqui, eu acho que uma questão que não fica clara quando você vê as carteiras dos fundos, né, e particularmente na Petros a gente viu isso, que parece que não se percebe que o investimento de longo prazo não é só questão que você vai ter o retorno no longo prazo, você vai casar com aquele investimento durante muito tempo, você vai ficar com ele durante muito tempo. E daí, quanto maior o tempo que você vai ficar com aquele investimento, quanto maior a dificuldade de você sair desse investimento no período curto, maior deve ser sua preocupação em avaliar o risco, em avaliar as consequências, em avaliar os gestores, avaliar a procedência, o track record desses gestores, avaliar a reputação, etc. Então, quando você está fazendo um investimento na bolsa, em ações de mercado, num certo valor relativamente pequeno, ou que você consegue vender de uma forma rápida no mercado, você está correndo risco, mas você pode sair dele de uma forma rápida, você tem liquidez. E esses FIPs, títulos de crédito, né, as ações de controle de empresas, né, as posições de controle, que são muito comuns nos fundos de pensão, isso é um problema, porque quando você precisa do recurso, talvez você não consiga sair, ou vai sair num preço muito inadequado, né? Se fez isso sem certamente se pensar no risco que estava se correndo no tempo, o risco de você ter isso no momento que você precisar desse recurso, você pode não ter a liquidez para você vender. Então, o processo de escolha tem que ser muito mais complexo, tem que ser muito mais robusto, muito mais amplo, né? E quando você tenta lá achar como que foi esse processo de investimento, não tem essa robustez, não tem esse trabalho todo, não tem nada disso. Normalmente as decisões são tomadas sem esse cuidado, claramente. Então preciso ter muito, muito cuidado com esse tipo de investimento ilíquido, seja ele qual for, tá? Não estou aqui criticando o FIPA, controle efetivamente, o crédito, etc., mas todos eles, né, por qualquer investimento de pouca liquidez, tem que ser pensado, a decisão tem que ser feita com muito cuidado e com muita parcimônia, né? Quando se colocou que o fundo de pensão, que se disse que era muito conservador, tinha cerca de 35% de ações, nós tínhamos 35% de ações quando eu entrei no Petros. Então, não sei se você falou com algum diretor antigo, mas talvez tenha sido. 35% de ações pode ser alto, pode ser baixo. No Brasil é alto, sem dúvida, por causa do risco que tem a bolsa, a volatilidade da bolsa em relação à renda fixa, etc. Mas quando você tem 35% num fundo PD, né, onde que esse fundo já está perdendo recursos, está saindo mais recursos do que está entrando, você tem então obrigação de pagamento, aí é complicado, é muito complicado, né? Obviamente completamente errado, não é só errado, é muito errado, né? Então isso não faz sentido nenhum para quem tem
experiência no mercado. E aí eu volto à profissionalização, lá que eu falei no começo. Quem está no mercado de gestão, quem trabalha nessa área, trabalhou em instituições, né, financeiras, enfim, tem isso no sangue, essa cultura de risco, essa cultura de, né, a questão fiduciária, a questão do risco-retorno, etc. Quem não está nessa área pode ter até um certo conhecimento teórico sobre o assunto, mas é muito diferente do que ter vivido crises, ter vivido problemas, você tem que discutir com o cliente, você ser cobrado pelo cliente, você perder carteira, você ganhar a carteira, etc. Então, isso te dá automaticamente você pensa e trabalha com esse tipo de conceito. Para quem não é dessa área, claramente isso não é simples, né? Isso não é fácil, isso não é automático. Então, quando a gente vê no passado, né, lá na Petros, por exemplo, existia essa visão de diversificação de carteira, era importante porque a taxa de juros estava caindo, né? A taxa de juros real caindo muito. É verdade, teoricamente é isso que você tem que fazer, tem que diversificar, se a taxa de juros está caindo, ir mais para o risco, tudo bem. Mas quando 35% de renda variável, sendo uma boa parte disso em FIPs, sendo uma boa parte disso em controle de empresas, desculpa, não é esse o caso. Então, isso tem que ser visto por quem realmente conhece o assunto. Não adianta ter só essa visão, tem que ter uma visão teórica do assunto, né? Essa questão também do casamento de longo prazo, aí, que eu falei com esses ativos mais ilíquidos, isso requer uma sofisticação, uma ampliação, né, um aumento do escopo de trabalho da área de risco, em termos de reputação, todos os seus sócios, né, que vão ficar com você durante 5, 10 anos, quando você compra um FIP, 5 anos para investir, mais 5 anos para fazer o desinvestimento, você tem 10 anos aí que você vai casar com aquele investimento e com o gestor, com o administrador daquele investimento, etc. Você sabe quem são esses gestores, esses administradores, o que eles fizeram, se eles tiveram sucesso, né, nos seus investimentos anteriores e tal. Isso, no mínimo, tem que ser levantado e discutido assim, com muito detalhe. Eu não achei esse processo, não achei essa discussão. Em tudo que eu vi lá, tem 29 FIPs. Não vi essa discussão. E quando o Edivar falou da questão da dedicação que você tem que ter a esse tipo de investimento, sim, sem dúvida, você precisa ter gente que acompanhe isso com muito cuidado, vendo, poxa, é um investimento que você vai ficar com você durante 5 anos, no mínimo, e desinvestir mais 5 anos, você tem que ter gente acompanhando esse detalhe. Você não tem braço para isso, não tem braço para isso, para acompanhar 30, quiçá 50 que tem na FUNCEF, né? 50 e pouco, sei lá. Então, não tem como alguém pensar, imaginar em ter esse número de FIPs, se você não tiver uma enorme área para fazer esse acompanhamento. Senão você não vai acompanhar de forma responsável, não vai mesmo, você não consegue. Então, essa importância, esse escopo, essa robustez que a gente precisa ter nos fundos de pensão, mais do que qualquer outra entidade, na parte de risco, compliance, né, conformidade com os internos, ela hoje não existe da forma adequada. Ela está sendo criada hoje talvez em algumas das fundações maiores, já deve existir outras, mas ela tem que ser muito, muito, muito relevante e deve haver uma preocupação, não só da legislação, como da fiscalização, né, em verificar se efetivamente esse trabalho é bem feito, se esse trabalho realmente existe e como ele é feito. Então, eu acho que para vocês que estão aí com o fundo de pensão mais recente, eu acho que você tem que ter essa preocupação enorme com a área de risco, de controles internos, e para a fiscalização, eu acho que é importante que cada vez mais se preocupe com a fiscalização dos processos e não só dos casos específicos ad hoc, né?
Bom, tinha muita coisa que eu poderia colocar, mas eu acho que esses seriam os principais pontos. Fica à disposição para as perguntas. Obrigado. Bom, então eu agradeço mais uma vez os nossos convidados. Muito obrigada.